Vocês não queriam simulados e vídeos sobre diferentes documentos? Bem, hoje eu vou mostrar como nosso conhecimento sobre a LDB pode nos salvar na hora de responder outras questões. Se você não quer perder as dicas, vem com a gente! Olá, eu sou a professora Júlia e este é o Educadores Sem Tempo, o canal que veio ajudar você, professor que tem pouquíssimo tempo para estudar, a se preparar para os seus concursos com vídeos curtinhos e didáticos. Entre os pedidos que vocês fizeram nos comentários, estão simulados, conteúdos sobre outros documentos e até alguns pedidos para abordar questões da Fundação Dom Sintra, que é responsável pelo concurso que vai acontecer na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Eu vi nas questões dessa banca uma oportunidade de mostrar para vocês como podemos usar os nossos conhecimentos sobre a LDB para responder questões de outros documentos. Afinal, nem sempre temos tempo de estudar tudo que os editais nos pedem. Eu vou falar um pouquinho do que eu vi sobre a Dom Sintra para quem vai fazer esse concurso em específico. Mas quem quiser ir direto para a primeira questão, é só usar o time da descrição. Bem, queridos concurseiros, pelo que eu encontrei, a Fundação Dom Sintra é bem regional. Ela fez alguns concursos para cidades do estado do Rio, algumas instituições como a FATEC e até concursos em BH. Mas ela não é uma banca com grande expressividade nacional, então não temos tantas questões atualizadas para estudar. As dicas que eu vou dar aqui são pertinentes às questões de legislação de 2012. Eu dei uma olhada em outras questões da prova e meu conselho é: fiquem atentos, pois eu achei alguns enunciados de questões bem chatinhos, que demandam bastante atenção. Procurar a prova anterior do seu cargo para fazer e corrigir será a melhor forma de estudar. E não esqueçam, na hora de corrigir as questões que vocês fizerem, olhem sempre o gabarito ratificado, porque nem sempre os sites disponibilizam o gabarito completo com as modificações. Às vezes eles disponibilizam o primeiro gabarito e o gabarito ratificado. Se você não corrigir com o correto, você pode acabar se complicando e estudando bem errado. Sem mais delongas, para quem veio direto para as questões, elas são de 2012, pois são do último concurso que a banca realizou na cidade de Petrópolis, e também são específicas de legislação. Primeira questão. Segundo o artigo 206 da Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais: Alternativa A. Pluralidade cultural e religiosa, laicidade e respeito às diferenças de classe social, gênero e etnia. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Alternativa B. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, valorização da cultura de classe social hegemônica, independente da origem social dos alunos, garantindo sua expressão. Alternativa C. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Alternativa D. Gestão pública dos bens culturais e educacionais, difusão e controle de sua produção. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Alternativa E. Garantia de padrão de qualidade nas instituições de ensino públicas e privadas, multiculturalismo, respeito às diferentes manifestações do saber e preponderância dos saberes universais. Sim, queridos, alguns artigos da Constituição tratam especificamente da educação e eles caem em provas. Mas e se eu não tiver tempo de estudar os artigos da Constituição, professora? O que eu faço? Você vai usar o conhecimento que você já tem. Perceba só. No comando da questão, ela informa que o artigo da Constituição trata de princípios do ensino. E o que você já conhece sobre princípios do ensino? Isso mesmo, os princípios que estão no artigo 3º da LDB. Então vamos tentar responder por eles, sem descartar as alternativas, mas marcando o que nós sabemos que está na LDB e o que não está. Olhando a alternativa A pluralidade cultural e religiosa, laicidade e respeito às diferenças de classe social, gênero e etnia está entre os princípios do ensino segundo a LDB? Não. E a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais?
Sim, este é o sexto princípio do artigo 3º da LDB. Alternativa B. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Sim, primeiro princípio do artigo 3º. Valorização da cultura de classe hegemônica, independente de origem social dos alunos, garantindo sua expressão? Não está na LDB e essa você pode descartar com toda certeza, porque essa valorização cultural da classe social hegemônica já se configura um absurdo por si só. Inicialmente ela vai ser o nosso único descarte, porque só de bater o olho a gente já sabe. Analisando agora a alternativa C. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber? Sim, é o segundo princípio do artigo 3º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Sim, terceiro princípio do artigo 3º. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Sim, quinto princípio do artigo 3º. Alternativa D. Gestão pública dos bens culturais e educacionais, difusão e controle de sua produção? Não, o artigo 3º da LDB fala em gestão democrática do ensino público. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal? Não, o artigo 3º fala que a valorização do profissional da educação escolar é um princípio, mas ele não vai tratar essa especificidade. E a alternativa E, garantia de padrão de qualidade nas instituições de ensino públicas e privadas? Essa é bem capciosa, porque o nono princípio do artigo 3º fala apenas em garantia de padrão de qualidade, ponto. E a gente sabe que essa garantia vale para as instituições públicas e privadas. Mas eu sempre desconfio das alternativas que mudam a redação do texto da lei, ainda mais quando as outras estão seguindo tão direitinho. Mas vamos analisar a sequência. Multiculturalismo, respeito às diferentes manifestações do saber e preponderância dos saberes universais? Não, o artigo 3º da LDB não fala sobre isso e até o dia da gravação deste vídeo eu não encontrei a palavra multiculturalismo na LDB. Não sei se vocês concordam, mas depois de analisar as alternativas, para mim, as que nos deixam na corda bamba são a alternativa A e a alternativa C. Porque apesar da primeira parte da alternativa A não estar nos princípios do artigo 3º da LDB, ela nos parece fazer todo sentido e a gente sabe que a questão quer saber da Constituição. E a alternativa C, porque nós sabemos que, de fato, aqueles 3 pontos são garantidos como princípios pela lei que rege a educação. E agora, o que fazer se eu não li esse artigo da Constituição? Meu conselho sincero: vá pelo que você tem certeza que existe dentro da lei, que é a alternativa C. Isso é garantia de que eu vou acertar sempre, professora? Não. A garantia é você conhecer todo o texto de todas as leis que forem trabalhadas na sua prova. Mas você tem como decorar tudo isso? Não. Nós, eu e você, não temos como decorar tudo. Porém, entre chutar pelo que a gente sabe que existe em lei e chutar pelo que o nosso coração acredita ou pelo que a gente acha que é melhor a gente ir sempre pelo que a gente sabe que existe, porque a chance de erro vai ser bem menor. Pois bem, o gabarito dessa questão é a alternativa C. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Esses princípios do ensino estão tanto no artigo 206 da Constituição Federal, como no artigo 3º da LDB. Nossa, mas então é tudo igual? Não, o artigo 3º da LDB tem 14 princípios, e a última atualização que sofreu até a gravação deste vídeo foi em 2021. Já o artigo 206 da LDB tem 9 princípios do ensino. A última alteração na redação desse artigo, até agora, foi em 2020, e ele tem também um parágrafo único. Não cabe abordar todo o artigo 206 aqui agora, mas vou falar quais são os outros princípios dessa questão que estão no artigo 206, ok? Sei que essa correção vai ficar longa, mas falar vai ajudar na fixação e também se tivermos algum espectador com deficiência visual, ok?
Então, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais está tanto na LDB como na Constituição Federal. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, também na LDB e na Constituição Federal. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, está na LDB e na Constituição. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino estão tanto na LDB como na Constituição Federal, com a diferença de que a LDB divide esse texto em dois princípios e a Constituição coloca eles no mesmo princípio, desse jeitinho mesmo. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Está apenas na Constituição Federal. Garantia de padrão de qualidade está na LDB e na Constituição, e em nenhuma das duas ele especifica as instituições. Ficou bem explicadinho? Vamos para a próxima questão então, mas aproveita e já dá uma moral pra gente com o seu like. Segunda questão. O artigo 67 da LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando, nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério público, alternativa A, condições adequadas de trabalho, alternativa B, aperfeiçoamento profissional remunerado. Alternativa C, piso salarial definido pelo Fundef. Alternativa D, progressão funcional e estatutária obrigatória. Alternativa E, período reservado a estudos e lazer, incluído na carga horária de trabalho. Esse é um artigo que ainda não estudamos no nosso canal. Tentarei fazer um vídeo completo sobre ele para a semana seguinte dessa gravação. Mas vamos que eu vou explicar o que precisamos saber para responder essa questão. Esse artigo fala do que é assegurado ao professor nos planos de carreira do magistério público, que são formas de promover a nossa valorização profissional. E de cara já tem uma alternativa que a gente consegue riscar, que é a letra E, pois não faz sentido o período de lazer ser incluído como carga horária de trabalho. E, de fato, o artigo 67 coloca pra gente período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária de trabalho, mas não o período de lazer. A alternativa D já fala sobre a progressão funcional, que dentro do artigo 67 da LDB é a valorização que nós temos, baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Ou seja, o direito que o plano de carreira do magistério público dá de você ter uma valorização salarial quando você consegue uma nova titulação ou uma nova habilitação, ou até mesmo nos casos em que o seu sistema de ensino promove essa valorização por meio de uma avaliação de desempenho. Claro, isso tudo tem regras próprias em cada sistema de ensino. E também não é todo novo título que você obtém que te dá direito a isso. Mas enfim, é dessa forma que o artigo prevê: progressão funcional baseada na titulação ou habilitação na avaliação de desempenho, e não progressão funcional e estatutária obrigatória. A alternativa C está errada, pois o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, não define o piso salarial do magistério. Essa definição é de competência de cada governo dentro do seu plano de carreira e remuneração do magistério. Por isso, nós temos municípios, por exemplo, com valores diferentes, pois vai da realidade de cada um. A alternativa B também está errada, pois o artigo fala de aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Com isso, ele fala que o que pode ser remunerado é o período de licença para esse aperfeiçoamento continuado. E a alternativa A é o gabarito da nossa questão, pois condições adequadas de trabalho também são asseguradas por esse artigo, visando a nossa valorização. Beleza? Olha que tem conteúdo, né?
E se você ainda não deixou o seu like, aproveita essa deixa porque já tem mais uma questão vindo. Questão 3. Com o objetivo de garantir no ensino fundamental formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, o artigo 210 da Constituição Federal de 1988 estabelece que: alternativa A. O ensino religioso, por ter caráter facultativo, deverá ser ministrado como disciplina não curricular fora do turno oficial. Alternativa B. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Alternativa C. O ensino de línguas deve considerar a multiplicidade cultural do contexto social no qual se encontra a instituição de ensino, valorizando as origens linguísticas de seus alunos. Alternativa D. O ensino de História, de Geografia e de Língua Portuguesa deve contemplar as contribuições da cultura negra africana e da cultura indígena na formação da sociedade nacional. Alternativa E. O ensino básico deve desenvolver na disciplina de Educação Física atividades que resgatem manifestações corporais que expressem a diversidade cultural brasileira. Esta também é uma questão sobre a Constituição Federal, mas agora o artigo 210. Vamos novamente tentar respondê-lo com os conhecimentos que temos sobre a LDB, ok? A alternativa A já se mostra incoerente, pois nós vimos com o artigo 33 da LDB que o ensino religioso tem matrícula facultativa, mas continua sendo disciplina obrigatória, quer dizer, as escolas precisam oferecer. Então, não tem como a LDB estar falando algo completamente contrário à Constituição, né? Já o que diz a alternativa B não é uma novidade para a gente, pois no artigo 22 da LDB também está: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então sabemos que esse texto existe em lei, mas vamos seguir com a nossa análise. A alternativa D fala que o ensino de História, de Geografia e de Língua Portuguesa deve contemplar a contribuição da cultura negra africana e da cultura indígena na formação da sociedade nacional. E nós já vimos na LDB a obrigatoriedade do ensino de conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. Mas o artigo 26A da LDB fala que ele deve acontecer no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, essa alternativa está destoando um pouco do que a gente conhece da lei. A alternativa E fala que o ensino básico deve desenvolver na disciplina de Educação Física atividades que resgatem manifestações corporais que expressam a diversidade cultural brasileira. Olha, até hoje eu não vi isso na LDB. E se eu tivesse que apostar, não apostaria que a Constituição seria tão específica a ponto de falar sobre as atividades da disciplina de Educação Física. Então, vai chutar pelo que você sabe que existe em lei ou pelo coração agora? Pois eu informo que o gabarito é a alternativa B. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Esse texto está no artigo 206 da Constituição Federal, que é bem pequeno e também faz parte o trecho. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina nos horários oficiais das escolas públicas de ensino fundamental, garantindo-nos que a LDB não iria contrariar a Constituição. E assim, matamos mais uma questão da Constituição Federal com os artigos da LDB. Lembrando que esses vídeos que comentamos você vai poder encontrar no card. Agora, próxima questão. O artigo 24, inciso 5º da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, LDB,
indica como critérios que devem ser considerados na verificação do rendimento escolar. Alternativa A: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados eventuais sobre os resultados gerais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Alternativa B: aproveitamento de estudos concluídos com êxito, possibilidade de reprovação por colegiado em casos que o aproveitamento quantitativo não for compatível com o desempenho qualitativo observado ao longo do ano letivo. Alternativa C: observância das condições socioculturais do aluno como possíveis fatores de baixo rendimento, considerando-as como aspectos qualitativos preponderantes nas decisões dos conselhos de classe. Prevalência dos resultados das provas finais sobre os resultados ao longo do período letivo. Alternativa D: possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Alternativa E: obrigatoriedade de estudos e provas de recuperação ao final de cada bimestre, independentemente do que é previsto nos regimentos nas instituições de ensino quanto ao calendário acadêmico. Avaliação do desempenho dos alunos, principalmente por meio de instrumentos qualitativos. O artigo 24 nós já estudamos aqui, então vai ser molezinha. A alternativa A é a primeira que pode ser descartada, pois ela fala que na avaliação os aspectos quantitativos prevalecem sobre os qualitativos, e na verdade é o contrário. Na avaliação, a qualidade prevalece sobre a quantidade. A alternativa B também pode ser descartada, pois, apesar da LDB prever como uma das formas de verificação de rendimento o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, ela não fala em reprovação por colegiado. A alternativa C também podemos descartar porque a LDB não trata de observância das condições socioculturais do aluno como possíveis fatores de baixo rendimento para serem considerados como aspectos qualitativos. E tem outra coisa, a alternativa também fala da prevalência dos resultados das provas finais sobre os resultados ao longo do período letivo, e é o contrário. Os resultados ao longo do período prevalecem sobre os resultados das provas finais. Já a alternativa D é com certeza o nosso gabarito, pois o artigo 24 fala da possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. A alternativa E poderia ser descartada também muito facilmente com uma frase matadora, independente do que é previsto nos regimentos das instituições de ensino. Esse é o tipo de fala que eu acredito que dificilmente vamos encontrar na LDB, pois não faz sentido tirar a autoridade dos regimentos escolares se eles seguem a própria LDB. Deixei por último a questão do ECA, mas agora chegou a vez dela. A questão tem esse texto grande, mas que eu vou fazer aqui o mesmo que eu aconselho que você faça na prova. Eu vou direto para o enunciado da questão para ver o que ela quer saber. As diversas ações realizadas nesse projeto estão em consonância com o artigo 58 da Lei Federal 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, segundo o qual fica estabelecido que no processo educacional, leia sempre o enunciado da questão primeiro, porque se você conhecer o artigo 58, que é o que ele pede, você nem vai precisar ler o texto da questão, o que é um ganho de tempo e o cansaço da leitura ou releitura do texto não se tornaria uma questão. Como ainda não trabalhamos esse artigo aqui, vamos pelo caminho das pedras. Os professores de ciências, português, geografia e história de uma escola da rede pública desenvolveram um projeto interdisciplinar envolvendo todos os alunos do segundo segmento do ensino fundamental, nomeado Comunidade em Ação, no qual
Diversas atividades foram realizadas. Entrevistas com moradores do bairro da escola para levantar os problemas identificados por eles, visita à Associação de Catadores de Lixo da comunidade para desenvolver uma ação conjunta de coleta seletiva e organizar uma oficina de reciclagem com os alunos da escola. Pesquisa de campo registrando as ações humanas que têm promovido mudanças no ambiente e discutindo suas repercussões. Entrevistas com comerciantes e empresários locais para conhecer suas atividades e o papel das mesmas na comunidade. Visita à prefeitura com o objetivo de obter dados sobre a história do município e conhecer as ações públicas previstas para a melhoria da qualidade de vida da população local. Depois dessas atividades, foi organizada uma mostra na praça central do bairro da escola, na qual foram apresentados textos, filmes, animações, músicas e exposição de objetos e fotos para partilhar com os moradores o resultado do estudo. Esse texto já foi cansativo, então vamos ler alternativa por alternativa, já vendo o que podemos descartar. Vamos procurar aqui as semelhanças do que as alternativas estão dizendo com a atividade descrita, para depois conferir se bate com o artigo 58. Alternativa A. Desenvolver-se-ão atividades extraescolares com o objetivo de ampliar a visão de mundo dos estudantes e favorecer sua inserção futura no mercado de trabalho. Bem, não sabemos se o artigo fala disso, mas apesar da atividade ter sido realizada fora da escola, ela não foi uma atividade extraescolar. Alternativa B. Respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estas a liberdade da descrição e o acesso às fontes de cultura. Essa atividade envolveu a comunidade, várias situações que mostram a preocupação com os valores locais. Com o resultado das atividades, eles organizaram uma mostra cultural contemplando as diferentes formas artísticas, então aparentemente não há nada que anule essa questão. Mas como não conhecemos o artigo, precisamos ainda ver as próximas. Alternativa C. Promover-se-ão atividades integradas com diversos segmentos da comunidade local, com o objetivo de aproximar a escola da vida social e tornar o ensino significativo e pragmático. Pragmático tem a ver com ordem prática, objetivo, pertinente. Penso que aqui também não tenho que descartar. Alternativa D. Proporcionar-se-ão às crianças e aos adolescentes atividades relacionadas à tradição socio-histórica e cultural de seu entorno, de forma a conscientizá-los de sua importância. Aqui também não há o que descartar pelo que foi proposto no projeto. Alternativa E. Realizar-se-ão ações que despertem nos estudantes o sentido de parceria, de cooperação, de respeito mútuo, propiciando a construção de sua autonomia e a formação ética e cidadã. Essa alternativa também não pode ser descartada de maneira tão óbvia apenas pelo projeto. O que dá para inferir é que a atividade parece estar mais preocupada com os outros aspectos que as alternativas anteriores mencionaram do que com um certo espírito de cooperação e parceria. Mas e aí? Qual você responderia? Bem, não vou enganá-los. Não tem como você ter toda a certeza sem a lei, considerando apenas o que acha que faz mais sentido pelo texto. Pois certeza mesmo, é só conferindo o artigo 58 do ECA, que diz: Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. O artigo 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente é só isso. Então agora sim não há dúvidas. O gabarito é a letra B. Mas viram como conhecer a lei te economiza um tempo e esforço na hora da prova?
Mas apesar dessa última questão, o saldo foi bem positivo, pois de 5 questões, nós acertamos 4 apenas com o LDB, e com bastante tranquilidade até. Então espero que essas dicas tenham valido seu like e sua confiança. Esperamos também que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até os nossos próximos minutos de estudo.